E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, João, beleza? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lilian. Boa noite, Valentina. Boa noite, Marina. E aí, Jéssica, tudo bem? Pessoal, quem quiser abrir cam, conversar, tranquilo, tá? Fica bem à vontade. Boa noite, João. E aí, Milena? Tudo tranquilo também, vamos iniciar a semana aí agora. Como é que tá as aulas de sociologia aí? Curtindo lá com o professor Danilo? Já viram Marx? Já viram Comte? Como é que é? Tá muito boa, Sora. A gente acabou. A gente viu Marx já. Na verdade, a gente já terminou Marx. Ah, legal, né? Eu fiquei na dúvida se ele ia passar Marx agora, se ele ia estender um pouquinho mais, mas aí é bem esse mesmo período aqui que a gente está estudando, daí essas coisas vão se complementando, sabe? Isso é importante. Marina, sim, a princípio sim. Eu até vou ver assim, eu participo de um grupo de política e economia, e hoje seria o dia de estudos de filosofia feminina, e eu participava antes com as gurias e tal, e eu não, né, por causa da aula de Educa, eu acabei largando o grupo. Eu queria ver se o professor, na partir da próxima semana, troca comigo, Danilo, para eu voltar para quinta, para eu continuar lá no grupo das gurias, que eu achava muito interessante até. Estava tentando trazer uma delas para dar uma aula de feminismo para vocês, porque acho extremamente interessante o que elas têm a dizer. Possivelmente possa cair alguma coisa também no Enem sobre isso, né? Não só pela questão do Enem, pela questão de vida, vocês entenderem do que se trata, né? E feminismo e epistemologias outras, tá? Então vamos ver, eu só não quero prometer a data ainda, mas vou trazer certamente alguém para falar sobre isso, tá? Tenho ótimas colegas que dominam bastante o assunto e certamente a gente vai ver. Então, assim, ó, hoje a gente... E aí, Pedro? De volta, espero que participe das aulas aí. Deixa eu só ver o número de pessoas que estão aqui. Ah, tava sentindo falta aí das tuas presenças. 22 pessoas, beleza. Deixa eu ver o chat, beleza. Então tá gravando, tá, pessoal? Eu sei que eu tô em dívida com vocês de postar as aulas, mas posto essa semana. Ah, sim, tá certo. Filosofia eu sei que tu manja bastante, mas é que tua presença aqui é importante sempre. Mas te entendo sim, te entendo perfeitamente. Tá, pessoal, então assim, ó, hoje vai ser a última aula sobre um estilo de filosofia em si, tá? Sobre uma regra, vamos chamar assim, não só sobre uma filosofia moral, mas ela é uma doutrina também, tá? A, a ética utilitarista ela é uma doutrina porque ela diz, né, ela tem a pretensão de dizer como você deve agir, certo? Ela é uma ética consequencialista, porque ela se importa com a consequência, ou seja, com o fim daquela situação e não com o meio, né? De certa forma, a gente até pode pensar que aquela frase de Maquiavel, os fins justificam os meios, é uma frase que, de certa forma, poderia soar de forma utilitarista, certo? Sim, Valentina, estou gravando sim. Deixa eu até conferir aqui, gravando. Sim. Tá? Prometo que eu posto a aula até o final da semana. Eu tenho que fazer isso. Das outras aulas também. Eu quero chegar na próxima aula que a gente vai juntar todas essas teorias morais que a gente anda estudando. A gente vai juntar tudo na próxima aula, tá? E eu gostaria muito que todos participassem da próxima aula, certo? Então, assim, para a gente não confundir, antes de adentrar no utilitarismo, tá? Existe uma doutrina também, vamos chamar assim, ou uma teoria moral chamada pragmatismo, tá, pessoal? Não confundam o utilitarismo com o pragmatismo. O pragmatismo, quando tu diz assim, eu sou pragmático em certas coisas, ambas são consequencialistas, elas não importam o meio,
mas sim o fim, né, da atitude em si. Ou seja, se ela, no final dela, ela causou um bem maior, eu crio uma mentira, não importa se eu mentir, importa sim a finalidade daquela mentira. Mentir para fazer algo bom, certo? Só que existem duas questões aqui. Uma seria o método pragmático de ser, e outra seria o método utilitarista de ser, tá? Quando eu sou pragmático, eu faço uma ação que geralmente, tá? Geralmente não, vamos ser claros. Eu faço uma ação egoísta, perfeito? Então, quando eu sou pragmático, eu sou egoísta. É quando alguém fala assim, não importa se o gol é bonito, gol é gol. Ou, né, vamos trazer para essa análise do futebol. Importa o resultado. Ganhei. Pronto. Não importa como eu ganhei. O importante é que eu ganhei. Certo? Já o método utilitarista, ele vai se preocupar com maximizar a felicidade para todos. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, eu não botei no slide, mas para deixar claro que pragmatismo é diferente de utilitarismo. Ambos são consequencialistas, ou seja, ao contrário de Kant, que defendia que a minha ética é uma ética por dever, eu devo fazer o certo, eu devo agir por agir certo, né? Dever por agir, eu devo agir por dever, ou seja, por ser algo moralmente correto. E lá importava, assim, aquele meio, eu não devo usar as pessoas como um meio para atingir uma finalidade, eu não posso mentir para alguém para atingir uma finalidade. Aqui já não. Aqui talvez, né, se eu mentir e causar algo bom, né, no fim, e daí o pragmatismo e o utilitarismo vão se dividir nesse o que seria algo bom para mim ou algo bom para todos, certo? Então vamos entrar no utilitarismo. Tá? E aqui a gente tem dois filósofos bem importantes. Tá? Um é o Jeremy Bentham, ele é um filósofo famoso, até o corpo dele ainda está em exposição no College of London. Ele mandou mumificar, né, após, ele doou o corpo dele para a ciência, e o corpo foi mumificado segundo as ordens dele, a cabeça dele ainda está em exposição, quem procurar na internet aí vai ver a foto dele mumificado e tal, em exposição lá no College of London. Ele foi um economista, jurista e filósofo, tá? Ele é o pai do utilitarismo, e ele foi um reformista legal. O que quer dizer isso? Ele buscava, através da reforma da Constituição, avanços na sua sociedade, certo? Então, toda vez que a gente falar sobre aquele filósofo, ou aquele político, ou aquele jurista, ele é reformista, ele espera que, através de mudanças legais na Constituição, adquira vantagens para a sociedade, certo? Dentro desse período, existia, digamos assim, uma escola libertarista e utilitarista. Eles viviam dentro do mesmo círculo, né? Bentham, Adam Smith, o pai do John Stuart Mill, que é o nosso próximo filósofo, que é o James Mill, entre outros, tá? Menos citados, Davi Ricardo, etc. E o Bentham, destes todos, certo? Ele era um cara de vanguarda, né? Porque ele versava sobre os vários aspectos, e ele era realmente a figura meio central desse círculo, né? Ele era contra o castigo físico nas escolas, né? Ele era contra a escravidão, ele era contra a pena de morte, olha, foi um erro a mais ali. E ele era a favor do voto feminino já nessa época. Então ele era um cara com algumas uma opinião até que contrastava com os outros da época, por já defender algumas coisas que a gente briga em alguns países até hoje, né? Certo? E o outro é o James Stuart Mill. Ele foi filho, né? Era filho de James Mill, e ele foi educado como um projeto. O pai dele era um estudioso, e o pai dele queria que o filho dele fosse um pródigo, assim como o Bentham foi. E só que o guri sofreu um colapso lá pelos 20 anos, né? E ele sai a viajar pelo mundo, certo? Dentro desse aspecto da viagem, que o contexto é sempre importante, né, para cada filósofo, ele acabou recebendo influência de outros lugares, tá? Porque o utilitarismo, ele é insular, ele pertence, em geral, à Grã-Bretanha, né? É um pensamento dessa escola, né? Digamos que a Europa em si, a França, por exemplo, a Espanha, a Alemanha, a Itália,
ela sofria um pensamento mais pragmático na época e menos utilitarista do que o resto da Europa, do que a Grã-Bretanha. A Alemanha em si, a Prússia ali, vivia muito em cima dos idealistas, né? Então, a escola deles de filosofia era muito forte, certo? Ele vai sofrer essa influência dos britânicos. O Bentham era amigo do pai dele, e ele foi um filósofo liberal utilitarista. Ele é um expoente nessas duas áreas, né? E dentro do parlamento britânico, ele tinha uma cadeira, ele era um parlamentar, ele coloca em prática essa sua filosofia moral e política, tanto que ele brigou pelo voto feminino, né? Ele foi um dos que estiveram lá, tá? Esses dois caras, eles recebem a influência do Epicuro, pessoal, tá? Então tem ali o memezinho, né? Rango bom mesmo é rango com arroz com ovo. Então quem duvida disso é louco e ponto final. E ele vai dizer o seguinte, né? Que aquele que melhor goza da riqueza é aquele que menos necessidade tem dela. Por quê? Epicuro é aquele filósofo que vem depois da ascensão da Grécia clássica, e ele vive numa Atenas decadente, invadida pelos macedônicos, e ele não discute, esses filósofos já não discutem mais, como Sócrates, Platão e Aristóteles, a política da cidade, né? Não governam mais a cidade. Então eles discutem uma ética do bem viver com menos, né? Então ele afirma que o principal objetivo da vida deve ser a busca pela felicidade, tá? Aristóteles também afirma isso na Ética das Virtudes, como nós vimos, a eudaimonia. Porém, aqui a felicidade para ele é exatamente isso do que eu citei na frase, né? O rango bom mesmo é arroz com ovo. Então, no sentido de que menos é mais, às vezes. Uma visão hedonista de buscar a felicidade, mas não uma visão egoísta, certo? Porque o prazer não está nessas condições externas. Não tem que comer vinho, queijo, uvas, né, que eram requintados naquela época, e ele não precisava comer disso todo dia. Ele era satisfeito com pão, por exemplo. Pão e água, para ele, era muito bom. Mas na ausência da dor, ou seja, esse prazer não está nas condições externas, mas na ausência da dor. Né? A moderação dos sentimentos, desses desejos, e do saber viver dentro dos limites naturais, certo? Então, o Epicuro, como ele não tinha mais como participar, os gregos em geral, os atenienses, enfim, os cidadãos gregos, eles não participavam mais do grande círculo, eles eram relegados, né, a isso, eles começaram a aprender a ser feliz com menos, certo? Então, essa influência está não só aqui, mas no cinismo, está no epicurismo, está no estoicismo e assim por diante, certo? Bentham, através disso, né, com essa influência do Epicuro, ele vai reformular a sua ética, né, para poder encaixar isso. Então, ele vai dizer assim, útil, algo que produz o bem. Então, se algo produz o bem, produz prazer e diminui a dor, certo? Então, a ideia de utilidade para Bentham é algo que produz o bem, né, que produz prazer e diminui a dor. Então, a coisa certa a fazer é gerar a maior utilidade. Como é que eu vou gerar a maior utilidade? Maximizando os prazeres e minimizando as dores, certo? Então, a ideia do utilitarismo é basicamente essa, não esqueçam, tá? No Enem lá. Utilitarismo, maximizar os prazeres, um bem maior, um bem em geral, e minimizar as dores, certo? E ele vai dizer que essa estabilidade vocês alcançam, né, no momento que vocês estão livres da dor e do sofrimento, né? Ao tomar uma decisão, essa atitude deve ser calculada, tá? E daí o que ele vai propor? Como é que eu vou saber isso? Então ele vai propor um cálculo da felicidade, para expressar matematicamente o grau de felicidade sentido pelos indivíduos. Ele faz um cálculo quantitativo. Olha só, importante, o Bentham, ele faz um cálculo quantitativo, tá? E por que eu digo quantitativo? Maior quantidade de prazer a maior número de pessoas. Todas as fontes de prazer são de igual valor. Olha só. Ou seja, tanto o meu prazer físico quanto o meu prazer intelectual tem igual valor.
eles não são diferentes, certo? Isso traz um imperativo consequencialista, que é isso que eu estava explicando para vocês, não importa os meios, importam os fins. A frase do Bentham, clássica, até foi: animais sentem tanta dor e prazer quanto um bebê. Bentham era um defensor dos direitos dos animais, certo, pessoal? Por isso ele citou essa frase. E daí ele recebe uma crítica, né? Onde a sua filosofia seria a filosofia dos porcos, né? Ou seja, os animais, ou sentem tanto prazer quanto um ser humano. E aí a gente vem com o Stuart Mill, que estudou com Bentham, né? Ele era um defensor da liberdade individual, do bem coletivo, mas ele propõe algumas modificações nesse prazer, nesse pensamento utilitarista, que era essa busca por prazer. Mas não mais esse prazer tanto faz físico ou tanto faz um prazer intelectual. Que o importante, na verdade, ali para o Bentham, era a ausência de dor também, né? E aqui ele vai destacar um termo, que sim, seria a busca pela felicidade, aquela felicidade que a gente já viu ali em Aristóteles, que seria a eudaimonia, né? E ele estabelece uma diferença nesse cálculo da felicidade de Bentham, né? Na sua visão, a felicidade intelectual sobrepõe aos prazeres físicos, certo? Então, na sua hierarquia dos prazeres, os prazeres advindos do intelecto, da razão, da imaginação, assim como a arte, por exemplo, são superiores aos prazeres do corpo, tá? Então, o utilitarismo se divide em duas partes, o de Bentham e o de Mill. O de Bentham é quantitativo, pessoal, e o de Mill é qualitativo, porque existe uma qualidade no teu prazer, como existe uma qualidade na tua dor, certo? E no utilitarismo do Mill, ele fala de um termo chamado quantum, onde a gente vai maximizar para todos essa qualidade, esse quantum de prazer todos têm, com o quantum de dor os outros que não estão apoiados na minha ação receberão. Então eu tenho que fazer esse cálculo para saber, nessa hierarquia dos prazeres, se a minha ação ela gera prazer, né? E nesse cálculo se isso seria positivo ou não no saldo final, certo? E para isso ele vai criar alguns princípios, né? Que seriam o princípio da liberdade, como um liberal que era. Ele vai dizer que o indivíduo não deve prestar contas à sociedade, desde que elas não interessem a ninguém. Ou seja, se ele quiser se matar, ele pode se matar, certo? Isso é um problema dele. Se ele não está gerando mal a ninguém, ele pode se matar. E o governo não deve interferir na liberdade dos indivíduos, salvo para prevenir danos a terceiros. Ou seja, eu posso fazer tudo que me apraz, desde que eu não faça mal a ninguém. É neste momento que o governo deve interferir. Fora isso, eu tenho todas as minhas liberdades. Então, tanto o pragmatismo quanto o utilitarismo, eles reinam nas empresas hoje em dia, né? Então, a gente nota isso presente em todas as empresas que vocês passam. Depois vou dar exemplos. Só deixa eu citar a crítica que Mill faz a Kant sobre a capacidade da razão em determinar os princípios morais a priori, né? Que para Kant era aquela coisa do imperativo categórico, né? O dever pelo dever, eu devo maximizar uma máxima, uma frase, mentir é errado, matar é errado, né? Um imperativo categórico, e aqui ele faz a crítica, dizendo que para ele que o motivo de uma ação não precisa ser o dever, certo? Não interessa o que me motivou, mas sim a consequência do meu ato, que deve gerar o bem da maioria. Então, aquela história, a gente vai ver algumas na aula que vem, por isso que eu peço que vocês não percam a aula que vem, a gente vai confrontar com vários experimentos de pensamento todos esses tipos de ética que a gente trabalhou para poder resumir isso bem, porque certamente vai cair no Enem, tá? Então, uma das frases mais clássicas do Mill é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. É aquela brincadeira, né? Isso até é um rebate que é essa crítica que foi feita a Bentham, né? De certa forma, ou coloca-se essa crítica que foi feita a Bentham em voga, certo? Pessoal, para falar sobre esses exemplos que a gente vê
sobre o utilitarismo em empresas e o pragmatismo dentro das empresas, né? Por exemplo, na República Tcheca houve uma proposta, a República Tcheca, lá através do seu parlamento, fez uma proposta para aumentar o imposto sobre o tabaco, né? E a Philip Morris, ela era uma empresa tabagista, que encomendou uma pesquisa na época. Ela faturava muito lá na República Tcheca, na época, encomendou uma pesquisa, né? Que dentro das análises de custo e benefícios, né, do fumo dentro da República Tcheca, o governo sai ganhando se deixar os cidadãos fumarem. Ah, mas como assim? Bom, o que estaria incluído ali, né? O imposto, a economia em saúde, quando elas morrem cedo, a economia com aposentadoria, a economia com moradia para idosos, e eles colocaram tudo isso num cálculo. Tudo isso dentro de um cálculo, né? Ou seja, os impostos que cada pessoa que fuma paga, a economia em saúde que geraria se aquela pessoa não fumasse, quando elas morrem cedo, né? O que acontece? A economia com a aposentadoria que o governo teria, a economia com moradia para idosos que o governo teria, e isso daria um valor de 147 milhões, né? Então, eles incorporaram um custo na vida das pessoas, né? Então, eles disseram assim, olha, se vocês fizerem isso, se vocês deixarem as pessoas continuarem a fumar, vocês economizam 147 milhões. Entende? Para a empresa, e por isso as pessoas confundem, para a empresa, foi utilitarista ou foi pragmatismo? Eles usaram uma ética pragmática. A empresa foi pragmática, né? E o utilitarismo aqui, onde fica aqui? O utilitarismo fica no parlamento da República Tcheca, que deveria ali votar e pensar na maioria, né? Maximizar o prazer de todos e minimizar a dor, né? Então, eles vão decidir isso ao votar, certo? Qual o problema aqui implícito, né? Eu acho que para mim é bem claro. É em quantificar uma vida. Quantificar no sentido de monetizar uma vida. Certo? Isso foi feito em vários lugares, tá? Não é só a Philip Morris, certo? Por exemplo, houve um período, tá, que a Ford, ficou claro, até é sabido, tá? Procurem depois. O nome do carro é Ford Pinto, eu acho, se eu não me engano, tá? E aí o tanque traseiro dele explodia quando batiam em alguns acidentes, né? Atrás do carro ele explodia, tá? E aí a Ford fez um cálculo também, internamente. A Ford sabia do problema, né? E eles fizeram um custo-benefício para saber se valia a pena incluir uma peça, um escudo, para proteger o tanque e impedir essa explosão em colisões traseiras, tá? Então, eles fizeram um cálculo mais ou menos assim. Isso eu peguei de uma aula do Michael Sandel, certo? Que é um filósofo de Harvard, professor em Harvard. Tem uma aula dele que fala sobre isso. Vocês procurarem Michael Sandel, utilitarismo, tá ali a fonte no YouTube, tá bom? O cálculo era o seguinte, o custo seria $11 por carro, vezes 12,5 milhões de carros produzidos pela Ford, certo? Isso daria 137 milhões de dólares para melhorar o carro, todos os carros, ou seja, fazer um recall, né, trazer os carros que eles já tinham no pátio, os carros vendidos, botar uma peça que iria, esse escudo que iria proteger da explosão, tá? Aí os benefícios, olha como eles chamam de benefícios para a empresa. 180 mortes que poderiam vir a ocorrer, né? Ou seja, eles imaginaram esse número, né, através de probabilidade estatística, de que ocorrendo esse acidente traseiro, ocorrendo a explosão, e ocorreriam 180 mortes, versus vezes $200 mil cada morte. Ou seja, eles quantificaram aqui em dólares, monetizaram o valor de uma vida. Eles botaram $200 mil para cada vida aqui. 187 feridos,
vezes 67 mil dólares. Ou seja, para cada pessoa ferida, 187 pessoas feridas, eles pagariam 67 mil dólares. Dos 2 mil veículos, 700 dólares. Pagariam, né, por cada veículo, 700 dólares. Isso na época já faz muito tempo, tá? E aqui eles gastariam, então, 49,5 milhões. Logo, eles não instalaram a proteção. Por quê? Se eles iam gastar 137 milhões para corrigir, fazer um recall dos carros, e deixando do jeito que está, sendo as pessoas que entrariam em indenização, pediriam indenização e ganhariam, teriam um cálculo de 49 milhões, eles acabaram optando por não fazer isso. Porém, o júri descobriu isso, né? Isso veio à tona. Esse relatório interno da Ford foi descoberto e o júri, durante uma ação, descobriu isso. E aí, né, estipularam altas ações, altas multas para cada vida que foi perdida para que isso nunca mais se repetisse. Mas isso é comum, pessoal. Em várias empresas fazem isso. Entendem? Tem até o filme, eu gosto muito. Agora, estava pensando no filme, faltou, deixa eu procurar aqui. Filme com... coisa séria, esse negócio da idade. Fala aí um filme do Brad Pitt aí. Vamos lá, pessoal, me ajudem. Brad Pitt e o Edward Norton. Clube da Luta. Clube da Luta. Quem já viu o Clube da Luta? Ninguém assistiu o Clube da Luta? Pelo amor de Deus, um baita filme. Aí, pelo amor de Deus, Pedro. Muito bom, né, Pedro? Baita filme. Clube da Luta é justamente isso, tá? O cara, o Edward Norton, ele trabalha numa seguradora e ele expõe isso, certo? De que ele tinha que fazer um cálculo para ver quanto daria o recall dos carros e a empresa decidiu que aquele cálculo que ele fazia, né, se valia ou não a pena eles pagarem os clientes, avisarem, olha, pessoal, tem um recall. Fazer o recall custa mais caro do que pagar as indenizações das pessoas que vão entrar na justiça por causa daquele acidente. Então, é sobre isso o filme e outras coisas mais. Quem não viu, assista, porque é muito bom. Nem vou falar sobre o que é o Clube da Luta. Tá? Pode falar. Eu acho que tem uma crítica do Lacan no Seminário 7 que eu acho que se encaixa um pouco assim a lógica utilitarista, né? Que é uma crítica que ele faz ao intelectual de direita, que ele diz que o intelectual de direita é o canalha, é o cara que diz que uma coisa é tipo assim, ele diz que vai te trair, ele diz que aquilo ali é um pensamento realista, é um pensamento original, e que por isso ele vai seguir aquilo, que ele não é igual o intelectual de esquerda que o Lacan chama de bobo da corte, palhaço, full. Eu não lembro agora qual era a tradução correta, mas eu lembro que era full. Mas ele não poupa nenhum dos dois, pelo jeito. Sim, sim. Ele critica até os colegas dele da época, né? Da época que bom, né? Modernidade em diante. Mas ele diz que tem essa questão assim de que o intelectual de direita seria o canalha, né? E daí isso também se aplica um pouco à ética utilitarista, porque muitas vezes a gente vê, eu já vi várias vezes algumas pessoas da direita brasileira, né, que se dizem utilitaristas ou dizem ter algumas ideologias que são supostamente utilitaristas, como, sei lá, narcocapitalismo, que eu não sei o que teria a ver com utilitarismo, mas enfim. E aí não, em geral eles não são utilitaristas, tá? Mas tem bastante... Eles são pragmáticos mesmo, né? Sim, mas tem muitos que viajam na maionese e ficam dizendo que são, mas enfim. Eles usam um argumento de utilidade, tu entende? Sim. Mas eles são egoístas. É porque no final da conta, Pedro, também o pragmatismo, filosoficamente, ele se sustenta melhor do que o utilitarismo contra críticas, tu entende? Dentro de um aspecto de discussão ética, porque mesmo que tu defenda num ponto final que tu é egoísta, tu ainda pode defender que o amor próprio, né, ou seja, aquilo que tu faz visando o teu interesse é melhor do que, digamos, uma falsa esperança, porque daí entra o Nietzsche, que vai dizer que a gente tem uma ética dos escravos, né, e isso é muito presente, né? Então não se defende muito.
Mas assim, eu acho que no Brasil, hoje em dia, até é uma coisa meio perigosa, assim, porque geralmente, né, quando a gente tem esse problema, assim, com uma extrema-direita crescendo, vem alguns discursos da filosofia que antigamente, tipo assim, que às vezes os intelectuais do país superaram, estão em outra, né? Sim. E aqui no Brasil a gente teve, né, nessas eleições passadas, e agora a gente continua tendo muito essa galera assim que se diz, nós somos liberais, utilitaristas, e daí daí parece que isso é meio que uma maneira de dizer, não, a gente acredita na política de austeridade, a gente acredita em um monte de coisas, tipo, sei lá, coisas que às vezes são imorais ou antiéticas, mas é por um utilitarismo, sabe? É por um bem Sim. maior, tipo, a gente tá Mas eu colocando. acho que eles se disfarçam, sabe? Porque, na verdade, eles vão defender uma meritocracia que ela não existe, disfarçada de um egoísmo puro e simples, entende? Porque, no final das contas, o utilitarismo seria uma maximização do bem possível, né? Como tá ali, para o máximo de pessoas possíveis. Então, a democracia ela é basicamente isso, né? Só que a gente vai ter sempre indivíduos inconformados, e o utilitarismo peca nisso, né? Porque por vezes as minorias não serão representadas, tu entende? Sim, senhor, mas é justamente isso, sabe? É É? isso que tu tinha dito da questão de mascarar, né? E é aí que entra, digamos que a crítica de Lacan, né? Ao canalha, que é o cara que se diz utilitarista, é o cara que se diz às vezes original, de ser diferente, e por isso que ele tá sendo utilitarista, digamos assim, sabe? Só que eu acho que esse cara ele é pragmático, porque é com uma frase do Hegel ali, do Reagan, do Ronald Reagan, que ele fala assim, todos querem ser presidente dos Estados Unidos, né? Alguém tem que ser presidente dos Estados Unidos, que seja eu, entende? E o pragmatismo ele te faz, a ideia do pragmatismo é que com essa frase que eu te expus é a seguinte: tem que parecer justo que eu ganho de ti, que eu ganhe de ti, tu entende? Que a minha posição frente à tua é merecedora, que a minha posição que alguém tem que ser, mesma coisa dentro de uma empresa, olha, dentro da empresa, alguém tem que ser gerente. Eu entendo o que tu quer dizer, eu acho que o Lacan deve estar completamente certo, tenho que ler, eu já te falei, Lacan é um cara que eu vou ler agora nas minhas férias, abusivamente, por influência tua. Até tem um filme que eu já salvei no Now ali, também, do Camus, do Camus, né, que tu fala, né, do Alberto Camus. Não, Ô, capaz, eu senhor, que fico honrado, eu tenho senhor, que aprender com vocês também. só pra. Eu não sei se tu já leu Deleuze, eu não sei se já te perguntei sobre ele, ou Guattari. Não, ainda não, tá para ler. Ah, Deleuze é já li outro. alguma coisa, mas Guattari É, não. nossa, Deleuze e Guattari é outro que eu recomendo, assim, muito. Que agora eu tô. Não sei se você já leu também Alain Badiou. O Badiou, que é um marroquino. Não, não li. É bom? É muito bom, também recomendo. É que, tu tenta criar uma base sólida, e a base sólida, ela sempre te puxa mais, entende? Eu acho muito... Agora eu estava fazendo um curso de Hegel, então eu acho super importante tu ter a base sólida, sabe? E a base sólida, ela te requer alguns anos, sabe, Pedro? Alguns anos. Eu nem gosto de ler os atuais, porque eu acho que eu não tenho uma base sólida para eles, para discutir ainda, entende? Então eu não gosto de ler, eu leio superficialmente para ter, mas eu acho que eu ainda careço de uma base mais sólida em Hegel, em Nietzsche, em Marx, em outros caras, para depois eu passar adiante. Deixa eu ler. John Rawls faz sua crítica ao utilitarismo, falando que não é justo o suficiente para garantir o bem-estar das minorias, porque é incapaz de garantir estabilidade e coesão social. Ninguém vai sacrificar o seu pelo bem comum. Valentino, adoro o Rawls, adoro. Eu escrevi um texto sobre ele, né? E hoje chamam o Rawls de comunista nos Estados Unidos, né? Algumas pessoas já chamaram o Rawls de comunista aqui no Brasil, inclusive. Pois é, Pedro, eu tenho bastante medo sobre isso. E o Rawls, ele vai falar sobre um véu, né? O véu o véu que tu tem que ter ali para não... agora me faltou o nome, se alguém me lembrar isso, te lembrar, véu da ignorância. Muito bem, Valentino. E ele é importante para isso, né? Porque, na verdade, como a gente tem essa base utilitarista hoje, porém as pessoas não partem da mesma premissa, ou da mesma condição, do mesmo posto, né? Então, a meritocracia, que valeria dentro desse utilitarismo,
ela já é algo que tu tá ganhando. Tu já partiu já não do mesmo ponto, mas já partiu sempre em vantagem. Então, o Rawls, ele é bem interessante, mas ele sofre várias críticas depois, inclusive de gerar pessoas preguiçosas, né, depois, o Nozick critica ele sobre isso, com essa questão do cidadão preguiçoso, e assim por diante. Mas eu gosto muito do Rawls, eu gosto muito da teoria da justiça dele, eu penso bastante sobre ela, sobre como dá para levar isso adiante, e tem um outro filósofo chamado Habermas, né? Não sei se você já leu sobre ele, Valentino. Ah, pois é, o Habermas também. Só que o Habermas é bem mais complexo, a teoria dele. Mas é extremamente válida a crítica que ele faz, né? Só que o problema é que, assim, ó, infelizmente ou felizmente... Ah, é? Não sabia? Bom saber. Tem um professor meu que adora o Habermas também. Já deu algum curso. Só que no momento que estava dando o curso do Habermas, eu estava fazendo outros cursos e eu não pude fazer o curso do Habermas. Mas eu acho bem legal o Habermas também. Acho um dos mais interessantes filósofos da atualidade. Só para matar aqui, pessoal. Então tem ali, ó, links, tá, para algumas aulas. O filme Vivos, né, interessante, que as pessoas usam o costume do mar, né, digamos assim, que era aquela ideia de que eles estão à deriva e alguém, por dia, sem comida, e para alimentar os outros, eles sorteiam alguém que vai morrer para alimentar os outros, né. Então, essa, digamos, é uma ética utilitarista levada ao extremo, né. E aqui é outro filme, Os 33, acho que todo mundo conhece, acho que tem até ator brasileiro nesse filme. E aqui tem um linkzinho para quem quiser assistir no YouTube mais sobre Bentham e Stuart Mill. Foi um prazer, espero que não faltem a próxima aula. Não, o filme é bom. Quem quiser tá liberado, quem quiser ficar para um bate-papo é bem-vindo. Tem mais alguns minutos. Um abraço, até a próxima aula.